Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Muito boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a padroeira de todos os estados de vida. É assim considerada na igreja. Foi jovem, esposa, mãe, viúva e depois, por fim, religiosa de uma congregação, Santa Joana de Chantal. E, portanto, vamos olhar para todos os estados da vida e a nossa sociedade, que está em tão grandes mudanças e tantas preocupações dentro das nossas famílias e da família de toda a gente, para que a Santa Joana inspire e nos dê força. Vamos lembrar Francisca Reverendo, Arménio Oliveira, pais, avós e família, e Manuela Carreiro. E também uma irmã que nos enviou uma mensagem para a nossa página, e rezamos por todos os doentes, pela saúde de Sónia, Sena, Barroso, Tironi, que Jesus salve a vida da minha irmã, que está precisando muito da sua misericórdia. Pai zeloso, restaura totalmente a saúde dela. Amém. E lembramos todos os doentes também da nossa comunidade, das nossas famílias. A nossa irmã Zulmira, que fez hoje, penso que uma operação. O Jorge Barrico continua também com preocupações. O nosso irmão António Ponte, a nossa irmã Inês de Melo, o Mike Constantino e tantas outras pessoas das nossas famílias e das nossas comunidades que nós precisamos de rezar neste dia, sobretudo no dia da padroeira de todos os estados de vida. E vamos então reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas ações abomináveis e diz-lhe: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Pela tua origem e nascimento és da terra de Canaã. O teu pai era amorreu e a tua mãe é hititita. Quando nascestes no dia em que viestes ao mundo, não te cortaram o cordão, nem te banharam para seres purificado. Não te fizeram fricções de sal, nem te envolveram em panos. Ninguém lançou sobre ti um olhar compassivo, ninguém te prestou esses cuidados, nem teve pena de ti. No dia em que nascestes, fostes deixada no meio do campo pela repugnância que inspiravas. Quando passei junto de ti, vi que te revolvias no teu sangue, e, vendo-te ensanguentada, eu disse-te: quero que vivas, e fiz-te crescer como a erva dos campos. Crescestes
Ganhastes corpo e chegaste à idade florida. Formaram-se os teus seios, cresceram os teus cabelos, mas estavas nua. Passei de novo junto de ti e vi que tinhas chegado à idade dos amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e escondi a tua nudez. Fiz então um juramento e estabeleci uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e ficaste a pertencer-me. Lavei-te com água, limpei-te do sangue que te cobria e ungi-te com óleo. Vesti-te com roupas bordadas, calcei-te as sandálias de fino cabedal, dei-te uma faixa de linho e um manto de seda. Adornei-te com joias, coloquei-te braceletes nos teus pulsos e um colar ao teu pescoço. Pus-te um anel no nariz, brincos nas orelhas e um precioso diadema na cabeça. Tinhas adornos de ouro e de prata, os teus vestidos eram de linho fino, de seda e tecidos bordados, e o teu alimento era a flor da farinha, e mel e azeite. Tornaste-te cada vez mais bela e chegaste a ser rainha. A tua fama divulgou-se entre as nações por causa da tua formosura que era perfeita, graças ao esplendor que eu te tinha revestido, diz o Senhor Deus. Mas tu confiaste na tua beleza e aproveitaste a tua fama para te prostituires com todos os que passavam. Eu, porém, lembrar-me-ei da aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude e estabelecerei contigo uma aliança eterna, de modo que te lembres do passado e te humilhes, e não voltes a abrir a boca de vergonha, quando eu te perdoar o que fizestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe: é permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne? Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Eles objectaram: por que ordenou então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher?
Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos: quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se. Jesus respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem é concedido. Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno, outros que foram feitos pelos homens, e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós celebramos um santo, os nossos irmãos protestantes às vezes dizem que nós que celebramos os santos e que não olhamos para Jesus Cristo, e isto é pura e simplesmente pura prosa, que não é nada disso. O santo é uma pessoa que nos mostra que na sua época, perante as dificuldades, viveu as propostas de Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, sobre a família, sobre o repudiar e não repudiar, termina: quem puder compreender, compreende. E agora há muita gente que não compreende porque não quer, há outros porque não querem compreender, etc. Portanto, em relação à família, nós, aquilo que Jesus diz no Evangelho, a Igreja Católica só aceita a anulação de casamento, não aceita o divórcio. Eu não praio muitos cristãos, muitos católicos um bocado confundidos e até muito zangados com a Igreja porque devia de apoiar isto, podia de apoiar aquilo. E a nulidade, o que é a nulidade? A nulidade é quando não há sacramento, por alguma razão. Não houve sacramento, prova-se que não houve sacramento e, portanto, declara-se nula, as pessoas estão solteiras. Como, por exemplo, o pai do Mário Soares, nosso famosíssimo, que nós conhecemos em Portugal, era padre. E foi o único em Portugal que a Igreja declarou nula a sua ordenação. Porque não houve ordenação. Porque ele foi mentiroso. Ele foi falso. Não era verdade aquilo que no dia da sua ordenação. E, portanto, foi o único. O único... há depois a dispensa. Por exemplo, o Dr. Pires foi dispensado de exercer, mas é padre. É padre, mas há casos pela gravidade que é nulo. Então não há, no momento. Pode enganar toda a gente no matrimónio. Por exemplo, se houver um acordo entre o marido e a esposa não ter filhos, é nulo. Pura e simplesmente, se eles tiverem um acordo secreto, não ter filhos, esse casamento não existe. Podem fazer todo o espetáculo, podem fazer todas as coisas. Se um dia mais tarde provarem que havia essa intenção, se forem capazes um deles provar, portanto, é nulo. Santa Joana Francisca de Chantal, que é a padroeira de todos os estados de vida, era filha de um político bem posicionado de França, e recusou propostas de casamento, mas depois veio a casar-se, e tudo mostra, por amor, com um senhor chamado Barão de Chantal, um católico muito fervoroso, com quem levou uma vida profundamente religiosa e feliz. Talvez até fosse esta a razão religiosa. Ela queria ter uma família religiosa, uma família cristã. E, portanto, nasceu em Dijon, França, e após o seu casamento foi morar no castelo, e a sua primeira casa sinalizou qual seria o seu estilo de vida, que viveria ali. Mandou que diariamente fosse rezada uma missa e que todos os servidores domésticos participassem. Portanto, pela sua vida que ela levou, ela muito cedo começou a ter amor a religiosos
e, portanto, deve ter recusado muitos pretendentes por não serem religiosos. Nós hoje vivemos num mundo muito tudo é permitido, e às vezes os casamentos não funcionam porque não podem funcionar. Porque um deles foi formado numa determinada linha, quer uma determinada coisa, o outro caso quer o contrário. E, portanto, começa logo ali, nos ideais, diferenças. O mundo, esta liberdade, até porque hoje ninguém casa amando os pais, e nunca houve tanto divórcio como agora. Portanto, o que é que quais são os valores que estão escondidos por trás? Nós vivemos numa sociedade que não gosta muito de refletir e não gosta de pensar. Os valores até os nossos pais, até muitos de vós, era a família, era ter filhos, era sacrificar-se pela família, era o grande valor. Hoje não é. Hoje há outros valores que são muito superficiais. E olhai que muita gente divorcia-se por causa das férias. Há aí muita gente a argumentar, ele só quer trabalhar, eu tenho direito a férias, eu tenho direito, como os meus amigos e as minhas amigas, ir para aqui, para lá. São valores, são estilos, e ninguém está a dizer que estão bem ou mal. Agora, os dois é que têm que acertar-se, são esses os valores. E, não podemos dizer o que é que está bem ou o que está mal. Ficou viúva aos 28 anos de idade. Santa Francisca, Santa Joana, 28 anos de idade, com um filho e 3 filhas. Dedicou-se inteiramente à educação das crianças, abrindo espaço nos seus horários para a oração e para o trabalho. Nessa época conheceu, foi mais ou menos na época do protestantismo, e ela era do sul de França, e em Genebra, na Suíça, foi onde se iniciou o calvinismo. O calvinismo, há 3 ramos originais de protestantes: luteranos na Alemanha do Norte, calvinista era um advogado de Genebra que foi violentíssimo no sul de França e Genebra. E depois Henrique VIII, Inglaterra, e nós aqui temos a influência do Henrique VIII. São Francisco de Sales era um pároco ali junto de Genebra, ao lago de Genebra, e numa das vilas era um pároco, e o Papa, um homem inteligente, escolheu para bispo de Genebra. Não o mataram, não foi martirizado, mas sofreu. E é uma das grandes referências da Igreja. A Igreja, esta coisa dos protestantes que foram muito violentos. Nós os portugueses, não nos podemos esquecer por exemplo, nos Açores, a mudança do Santo Cristo, da Caloura para Ponta Delgada, foi por causa de razões dos protestantes. As freiras vinham os barcos e era uma tortura. Porque os protestantes do norte da Europa vinham e perseguiam. Na Madeira, o Curral das Freiras existe por causa disso. As freiras eram as primeiras avisadas no Funchal, que fugiam para o centro da vila, que era muito difícil chegar lá, e todas as famílias, quando sabiam que as freiras tinham fugido para o Curral das Freiras, mandavam as mulheres e as crianças e as raparigas. E a razão principal era a perseguição à Igreja, por sermos de Igreja Católica, por não termos ido na linha do protestantismo. E Santa Joana Francisca de Chantal uniu-se a São Francisco de Sales em Genebra, e depois, passados 9 anos, criou os filhos,
depois de ter casado as filhas, portanto o seu filho também já estava com uma idade considerável, tinha 15 a 6 anos, entregou ao avô e à avó e retirou-se para um convento. Portanto, Santa Joana foi namorada, foi esposa, foi viúva, foi mãe e foi religiosa. E num tempo conturbadíssimo, de muitas dificuldades, quase como os nossos, e viveu profundamente o mistério da família, a preocupação pela sua família. Às vezes nós, os cristãos, eu não sei, por exemplo, há aí ninguém pode trabalhar até aos 18 anos, não é? Agora, na nossa sociedade, ninguém pode trabalhar até aos 18 anos, ou pode? Como é que é? Eu não sei. Eu penso que sim. Mas pode trabalhar antes dos 18 anos. Depende do trabalho. Nós em Portugal, um jovem, o pai é eletricista, obrigou-o nas férias a ir com ele para esticar fios. Ele faz queixa e o pai está com grandes problemas, teve grandes problemas, mas ninguém fala. Ninguém fala disso, ninguém fala das coisas. E o que é que isto vai dar? Isto vai dar o que é que isto... Nós vemos muitas famílias, mesmo portuguesas, que me telefonam. Os jovens recusam-se a ir à escola, não podem ter uns trabalhadinhos. Isto é aqui no Canadá e em Portugal. Podem ter uns trabalhadinhos, mas a grande maioria do tempo passam no quarto e quando chegam aos 18 anos não aprenderam nada, não têm uma profissão, não vingaram na escola, e é um drama em muitas famílias. E eu continuo a dizer aquilo que diz a Igreja: quem sabe da educação dos filhos são os pais. Quem sabe da educação dos filhos são os pais. Se um filho com 13, 14 anos não quer ir à escola, não pode trabalhar, não pode ir com o pai, porque o pai quem é que sabe do futuro daquela criança? Porque aos 18 anos, o seu mundo já não é começar por exemplo, se tiver estudado, se tiver tirado é uma coisa. Agora, se não tiver, o que é que vai ser daquele jovem? E nós estamos a ver muitos casos por aí. Muitos casos em todos os países do Ocidente. Muitos casos. Nós vemos, por exemplo, no Brasil e na América Latina, jovens muito pobres a lutar pela vida. Ainda há dias, um miúdo de 11, 12 anos a vender bananas. Não sabia da mãe, não sabia de onde vivia com a avó, e ele é que governava a casa. Um sacrifício terrível. Aquele vai ser um homem. E claro que alguém o encontrou e ajudou muito, mas o problema é este. Nós, como cristãos, e no dia de Santa Joana Francisca de Chantal, não nos podemos alhear de certos problemas. Isto não vai a lado nenhum. O que nós vemos por aí não vai absolutamente a lado nenhum. E é preciso a sociedade refletir sobre isto, mesmo que tenhamos muito para sofrer. Porque, por muito técnicos, que haja grandes técnicos que saibam, não são pais. Santa Francisca de Chantal perdeu primeiro o seu marido, depois o seu genro, depois a filha, depois o bispo de Genebra, de quem era muito amigo, e depois também o seu filho. E manteve sempre com uma postura cristã muito grande. E por isso é que os cristãos do centro da Europa consideram a padroeira de todos os estados de vida. Perdeu toda a família. Depois de deixar a família toda arrumada,
vai fundar uma ordem religiosa e trabalhou muito e hoje não sei quantos com casas. Quando ela morreu, havia já não sei quantas casas da ordem religiosa dela, e enquanto ela se dedicava, portanto foi para a ordem religiosa, perdeu a família toda e nunca desistiu nos seus ideais, na sua fé e na sua firmeza. Então que Santa Joana Francisca de Chantal nos dê força, nos ilumine. Nós vivemos num tempo muito conturbado, muito difícil. Eu às vezes digo aqui, nem digo, e como não sou o único a dizê-lo como padre, nós se isto continuar assim, não vai demorar muito até haver perseguições a padres e bispos, já que está, em Portugal já está. Aquilo que está a fazer o Dom Manuel Clemente e alguns bispos já é perseguição. Já é a grande perseguição, vem com uma meia verdade para depois atacar, porque nós temos que nos preparar, e a influência, o exemplo de Santa Joana de Chantal deve nos iluminar. Mas antigamente nós portugueses podíamos contar com o povo, hoje com quem é que poderemos contar? Com quem é que podemos contar? Se nem os pais dentro das famílias podem contar com os filhos, com quem é que podemos contar? Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, iluminados pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs grandes na santidade, elevemos as nossas preces até Deus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai Celeste faça surgir na sua Igreja homens e mulheres que atingiram a santidade nos diferentes estados de vida, oremos. Para que as mães de família que ficam viúvas eduquem os filhos e busquem os bens eternos, como fez Santa Joana Francisca de Chantal, oremos. Para que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, faça sentir às filhas da visitação de Santa Maria que o amor é mais forte do que a morte, oremos. Para que as esposas e jovens cristãs imitem as mulheres que a Escritura tanto louva e sintam que Deus da paz está com elas, oremos. Para que a nossa Assembleia deste dia se reúna também na eternidade para cantar os louvores de Deus Santíssimo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja. Transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nosso Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia: Francisca Reverendo, Arménio Oliveira, paz a vós e família, Manuela Carreiro, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrareis em minha palavra, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos todos, a quem está em casa, a rezar connosco o terço às 8h30, todos os dias, e agradecer a todas as pessoas que ultimamente se têm inscrito, e sobretudo hoje, no dia da padroeira de todos os estados de vida, Santa Joana Francisca de Chantal, que nos inspire, sobretudo no amor à família, no amor às comunidades, e também a não perdermos o essencial as características fundamentais da nossa vida, apesar de todos os sofrimentos, seja a morte da família, sejam as perseguições, porque ela viveu num tempo duríssimo na Suíça, sobretudo na zona de Geneve, e de todos os ramos dos protestantes, o calvinismo foi o mais duro e o mais difícil, foram todos, porque, por exemplo, Henrique VIII também mandou matar São Tomás Moro e São João Fischer, que nós temos aqui que estão numa escola, portanto, e muita gente, portanto, mas que nós que não percamos o sentido, apesar de vivermos tempos muito difíceis, muita mentira a passar por verdade, muita confusão no nosso mundo, e sobretudo os mais humildes, aqueles que bem intencionados, às vezes até acreditam
acreditam naquilo que vai aí pelo mundo. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.